Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, nas últimas horas desse dia 24 de fevereiro de 2022, vemos que a Rússia invade a Ucrânia e tenta resistir ao poder do Ocidente, que vem através da OTAN, essa aliança bélica, e reúne diversos países, muitos países da Europa, Estados Unidos, inclusive a Ucrânia é um desses países que querem entrar na OTAN. Por isso, Putin, ele resiste, ele avança, ele invade o país. Porque se olharmos no mapa geográfico, vemos que esses países como Ucrânia e Bielorrússia, ou Belarus, são países estratégicos para a própria defesa da Ucrânia. Alguns chegam a dizer até que, sem a Ucrânia, a Rússia perde seu espaço europeu. Ele se torna apenas um país asiático. E, novamente, observando o mapa geográfico, nós percebemos que a Rússia é um país que está localizado entre a Europa e a Ásia. Mas, caso a Ucrânia entre para a OTAN, a aliança bélica pode colocar ogivas, pode colocar mísseis dentro do país. E para que essas ogivas cheguem até Moscou, a capital da Rússia, é questão de pouco tempo. Por isso essa resistência através do ataque, porque muitas vezes a defesa é o ataque. Às vezes a defesa é praticada por estratégias de defesa. Porém, em muitas vezes a melhor defesa é o ataque. Não estou justificando a ação de Putin, mas explicando o que provavelmente esteja acontecendo. E eu tenho comentado com alguns amigos em particular sobre algumas pesquisas que tenho feito e algumas análises bíblicas, a partir sempre, obviamente, das análises das escrituras, e eu venho percebendo uma divisão mundial que eu denomino de projetos de poder, e aqui já esclarecendo que, diferente de muitos, eu não creio que o anticristo ele vai dominar o mundo inteiro. Ele vai fazer uma aliança com todos os mundos, com todas as superpotências. Pelo contrário, baseado em Daniel 11, em alguns outros textos, nós podemos observar ali, inclusive tem um vídeo no canal discorrendo um pouco sobre isso, sobre Daniel 11. Nós podemos ver que o mundo vai estar dividido. Então, eu costumo explicar assim, né, para que as pessoas possam compreender, semelhante ao crime organizado. Quando nós olhamos para o crime organizado, nós podemos imaginar que, como eles se autodenominam, né, de um poder paralelo ao Estado, que todos eles conversem, né, entre si e falem a mesma língua. Mas observando, né, os jornais, os estudos, nós sabemos que não é assim. As próprias facções criminosas, elas disputam o poder existente. Então aí que está o pulo do gato para a gente prestar atenção. Semelhante ao crime organizado, onde existe um poder a se conquistar e diversas facções que lutam por esse poder, assim acontece na geopolítica mundial, na disputa por esse poder mundial. Então nós temos diversos players, como se chama, né? Diversos jogadores nesse tabuleiro. O primeiro deles, e aqui já fazendo uma interpretação já bíblica, não somente geopolítica, é o poder conhecido como globalismo. E eu acredito particularmente que o anticristo venha deste projeto globalista. E este projeto ele vai unir exatamente os países que compõem a OTAN, que vai ser o seu poderio militar. Então ele inclui diversos países da Europa,
inclui os Estados Unidos. E aí a Ucrânia, ela quer entrar na OTAN. E é isso que está gerando este grande conflito, né? Na verdade, essa guerra já iniciada entre Rússia, Ucrânia e os países, os demais países globalistas. Veja que o mundo, por causa dessa pandemia, ele ficou completamente dividido. Porém, quando surge uma ameaça e venha a fazer cindir ou traga a possibilidade, uma ameaça de cisão desse poder globalista, uma ameaça de diminuição desse poder globalista, veja que eles se unem. Então, a gente já pode observar aí uma união entre os europeus e os Estados Unidos, falando a mesma língua. Então, é exatamente isso que vai acontecer para que o anticristo venha e estabeleça a sua aliança de paz. Ameaças que vêm principalmente do Oriente. Então, as possibilidades de invasão, as possibilidades de ameaça que fazem com que essa profecia que trará o anticristo se torne cada vez mais próxima, e aí nós precisamos observar um dos players, né, que ameaçam o globalismo é a própria Rússia. E a Rússia, ela tem aliança com diversos países da região, principalmente os países que fazem fronteira com a Europa, entre Ásia e Europa. Nós podemos ver aí a união da Rússia com a Síria. Nós podemos ver o apoio russo a diversos países islamizados. E também, ultimamente, a China, a própria China, fazendo esse movimento bélico com a Rússia para exatamente tirar esse poder ocidental, porque eles odeiam o Ocidente. A Rússia, a política russa, ela é totalitária, ela não é democrática. Então, a ideologia aplicada ali àquela região, ela é uma ideologia contra os costumes ocidentais, contra a ideologia ocidental. E a China, ao fazer essa aliança, até parece uma contradição, mas na verdade é aquele ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então essa aliança é uma aliança para aproveitar a ocasião e diminuir o poder ocidental, que na verdade é o grande poder mundial, né? O poder que toma a frente desse poderio militar. Então, ao fazer essa aliança, eles pretendem diminuir. Mas a China também é um poder que disputa esse território com a Rússia. Eles disputam as alianças dos países daquela região. E a Rússia, né, através da antiga União Soviética, e dando continuidade agora com esse novo modelo russo, eles disputam também todos aqueles países, aquelas nações, aquelas alianças de nações, fazem vizinhança a eles ali no Oriente Médio, ali na região da Ásia. Então, isso não significa que Rússia e China eles vão formar uma aliança e estabelecer um governo único, não. Eles também disputam esse poder, são facções. Trazendo essa simbologia, são facções que disputam esse poderio, essa hegemonia mundial. E a China também tem este governo totalitário, né? Este governo que não permite que outros se elejam, mas ele é estabelecido e só eles comandam. É o Partido Comunista, conhecido como PCC da China. Mas, a princípio, essa aliança com a Rússia ela é interessante para ambos os lados. Mas pode acontecer, e isso viria a acontecer, de o poder ocidental, o globalismo, perdendo este poderio, essa projeção mundial. Obviamente que essa disputa voltaria para esses players, Rússia e China. Mas também há um outro jogador nesse tabuleiro
que é a religião islâmica, que são os muçulmanos. Apesar de haver divergências entre xiitas, sunitas, entre os governos ali, né? Algumas diferenças, eles têm um único ideal em prol de Alá, obviamente. E aí é onde encaixa a nação de Israel, que também está protegida pela OTAN, que também é protegida pelos países ocidentais, é a única democracia do Oriente Médio. E é por isso que aqueles países vizinhos, eles também não invadem, eles não atacam, eles não têm esse movimento bélico de partir para cima de Israel, como eles fizeram no passado. Mas eu acredito que o Armagedon, essa última guerra, e humanamente falando, claro que é uma guerra de Deus, uma guerra projetada para que os exércitos sejam destruídos, mas a princípio e humanamente falando, secularmente falando, ela não será uma guerra que terá por objetivo invadir Israel. Na verdade, o anticristo, como nós vemos em Daniel 11, ele vai estar em suas incursões ali pela região do Egito. E ele vai passar conquistando diversas nações, como o texto vai dizer ali dos versos 40 a 45 de Daniel 11. Então, como eu faço essa possível, né, essa possibilidade projetiva e se utilizando dessa atualidade da invasão da Rússia à Ucrânia para simbolizar como quando surge uma ameaça desse tipo, como o globalismo se une. Então, vai chegar um dado momento da história, e eu acredito que não seja agora, apesar de parecer muito com o que vai acontecer, é que haverá uma ameaça semelhante a essa, não sei se da China, não sei se da Rússia, não sei se de uma aliança entre os dois, não sei se dos países islamizados num bloco só, numa união islâmica, mas vai acontecer algum tipo de ameaça semelhante a essa, onde haverá essa mesma movimentação, dessa união entre os países da OTAN, entre esses países mais ocidentalizados, e é nesse momento em que surgirá esse pacto, essa aliança. E veja só como está tudo muito desenhado. Essa aliança surgirá dos países ocidentais, esses países europeus, dos Estados Unidos, e também envolverá Israel. É aí onde acontece essa cisão, essa divisão, e os blocos começam a se juntar em impérios. Porque se o anticristo fizer essa aliança só, ele conseguiria dominar o mundo, mas a Bíblia não diz que ele dominará o mundo. A Bíblia diz que ele vai tentar conquistar outras nações, Daniel 11, mas ele vai conseguir conquistar algumas, mas não vai muito longe. Porque notícias do norte e do leste o alarmarão, o deixarão preocupado e ele voltará das regiões da África. E quais são essas notícias do leste e do norte? E sempre do ponto de partida de Israel. Os países que ficam ao leste de Israel são os países islamizados, Afeganistão, Quirguistão, Cazaquistão, Paquistão e outros países como a China, como a Índia. E quais os países que ficam ao norte de Israel? Síria, Turquia, Rússia. Portanto, eu acredito que quando esse bloco globalista, que será esse pacto do anticristo, estiver nessa incursão bélica, esses outros blocos de nações, que serão blocos potentes, não como a potência do anticristo, mas serão blocos muito poderosos, eles vão avançar em direção a Israel, em direção ao anticristo, por algum motivo que os despertará, e aí nós podemos ver ali em Apocalipse 16,
quando eles são convocados da além do Eufrates, do rio Eufrates. O rio Eufrates ele fica ali na região da antiga Mesopotâmia e também fica a leste de Israel. E o anticristo ele vai retornar. Então, quando essa ameaça vindo de Rússia, vindo de China, de Turquia, dos islãs, quando essa ameaça começar a apontar em direção ao globalismo, a esses países, o que vai acontecer? A aliança de paz. Será uma aliança tão forte que promoverá a paz. Mas não será uma paz plena, será uma pseudo-paz. Será uma paz cheia de preocupações, porque os outros blocos estarão ali presentes. E em um certo momento dessa paz, ela será encerrada. É aí quando a Bíblia vai dizer que se inicia a grande tribulação. Mas neste vídeo, o meu objetivo é de fato mostrar para você como esse evento que se iniciou nesse dia 24 de fevereiro, ele pode ser muito bem utilizado como símbolo daquilo que vai acontecer antes, veja só, aquilo que vai acontecer antes do anticristo iniciar a sua aliança de paz. Então, nós podemos compreender através das notícias que nós veremos, e fique atento àquilo que o Ocidente vai fazer, àquilo que a OTAN vai fazer, àquilo que os Estados Unidos vai fazer, aquilo que a Europa vai fazer, porque isso será semelhante ao que ocorrerá naqueles dias